Fala, pimpolhos do sexto ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Dando continuidade em nossas aulas, segundo bimestre, hoje nós vamos falar sobre orientação, um local, nos encontrarmos nesse mundão que a gente vive, certo? Então, para isso, a gente tem várias formas e convenções que nós criamos ao longo dessas eras para nos localizarmos no mundo e localizar locais pelo mundo, ok? Então vamos aqui, página 159, vamos para a introdução. De forma geral, costumamos conhecer bem o local onde moramos, sabemos como chegar à nossa escola ou à casa de um amigo, ou seja, sabemos que a direção devemos tomar para estes locais. Sabemos os locais por espaço. Os mapas foram utilizados inicialmente com a intencionalidade de representar os espaços onde os grupos viviam. Atualmente, os mapas servem principalmente para a orientação e localização de lugares e das rotas. Nesta aula, entenderemos as principais formas de localização utilizadas pelas civilizações antigas e civilizações atuais. Então, o primeiro conceito que a gente trabalha é o conceito o termo orientação. A orientação ela vem do termo oriente, onde o sol nasce, Quando o sol nasce no oriente, se põe no ocidente. Então, desde os primórdios, essa palavra é utilizada como forma de orientar-se, uma forma de localizar-se. Outras palavras também que nós utilizamos no nosso cotidiano, frente, trás, a esquerda, direita, para cima e para baixo, elas também têm essa função de localização, mas elas também dependem de um determinado ponto de referência. O que está acima ou o que está abaixo depende do ponto de referência que você tem. E aí essa localização, as principais que nós temos, norte, sul, leste, oeste, elas foram feitas a partir da observação do Sol, certo? Aqui na página 159. Ao observar o Sol, os seres humanos passaram a perceber que, ao longo de todos os dias, no amanhecer, este astro sempre surgia no mesmo lado do horizonte e, ao anoitecer, desaparece do lado oposto. Com a fixação do ponto de referência leste, foi possível definir os demais pontos cardeais com maior facilidade. O outro lado, onde o Sol se põe, poente, foi chamado de ocidente ou oeste, certo? Depois foi dado a cada 90 graus, a partir desse ponto, o nome de norte. E seu oposto, 180 graus, o sul. Os pontos cardeais eram utilizados em primeira análise para dar orientação nos ventos. Na atualidade, usa-se a biruta para exercer essa função, tendo como referência um instrumento chamado rosa dos ventos. A biruta é aquele conezinho em forma que, a partir da projeção dos ventos, ela indica a posição. A partir dessa rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste, nós podemos fazer vários outros pontos de interjeição aqui, como vocês estão vendo na página 180, essa figura, certo? Nós temos o nordeste, o noroeste, o sudoeste, o centro-oeste e por aí vai. Então vocês posteriormente vão fazer uma análise melhor de cada ponto desse, interjeição, a partir aqui da leitura, e tentar compreender e se localizar a partir também das atividades propostas aqui. Outro ponto muito importante eram as formas que eram utilizadas também para se localizar além da rosa dos ventos. Que aí nós temos, por exemplo, o desenvolvimento da bússola, que utiliza uma tecnologia arcaica do ímã. Por quê? Porque o ímã ele é atraído pelo magnetismo, todo mundo sabe. Então, a bússola do ímã ela é atraída para o polo mais magnético da Terra, que no caso é o polo norte. Então, a partir disso, a bússola se orienta a partir do primeiro ponto, sendo o norte, onde está o polo magnético. Outro ponto importante também de localização é a própria Lua. A Lua também, assim como uma utilização do Sol, nós utilizamos como pontos estratégicos, utilizando a Lua e a rosa chamada rosa dos ventos. E por último nós temos os chamados instrumentos modernos, que hoje em dia nós utilizamos, e vários aplicativos que nós utilizamos
tem esses instrumentos de orientação, que é o chamado GPS, né? Quando você coloca lá no Google Maps, né? Nada mais é do que um sistema de orientação que eles estão utilizando a partir do GPS. Ok? Então, galerinha, eu quero que vocês façam a atividade da página 163 até a página 163 até a página 166. Até a próxima.